Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uma palestra presencial nessa casa que toda semana nos acolhe com muito carinho e com muita alegria. O tema da palestra da noite de hoje é reencarnação e a expositora será a nossa irmã Regina Célia de Oliveira. Vamos começar com os avisos da noite. Ainda temos agendas 2022 à venda na Secretaria do Centro no valor de R$30. No dia 14 de março de 2022, às 19 horas, teremos nova eleição em nossa casa. Para isso, solicitamos que todos os associados efetivos atualizem suas mensalidades até o mês de fevereiro de 2022. Para que possam eleger os administradores ou mesmo serem eleitos. O outro aviso, temos pizza frita e refrigerante depois da palestra, é só tirar a fichinha na secretaria. E o último aviso, todos os passistas que estiverem presentes e se sentirem à vontade para colaborar na hora da prece final do passe coletivo, que é aqui no salão. A nossa página inicial da noite de hoje é do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem 35. Que pedes? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Lucas, capítulo 12, versículo 20. Que pedes a vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reserva de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si mesmo. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que lhes não cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimento sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, olvidando as necessidades do outro. Essencialmente considerando, porém, tudo isso é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia assim cautelosamente o plano de teus desejos. Que pedes à vida? Não te esqueças de que talvez nesta noite pedirá ao Senhor a tua alma. Vamos agora nesse momento nos preparar para uma noite de estudo, de aprendizado, de evolução. Colocando em nossas orações, em nossas preces, em nossas vibrações positivas, pela cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Muitas pessoas faleceram, muitas pessoas perderam tudo, muitas pessoas ainda desaparecidas. Que Jesus, nosso mestre e irmão maior, e a espiritualidade amiga possam estar vibrando por aquela cidade e por todas as pessoas daquele município e suas famílias que sofreram com as chuvas dessa semana e que ainda continuam desabrigadas, com fome, com sede. Assim, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui, vivos, te pedimos a permissão para iniciar
mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz, dizendo graças a Deus. Queridos irmãos, uma boa noite. Eu tenho sentado aqui na frente dessa luz aqui, né? Que talvez seja a ideal que está falando. Esse tema é recorrente na nossa doutrina. E nós colocamos ali a base doutrinária para o estudo, a pesquisa. Evidentemente que nós temos também em outras obras básicas, como o Evangelho, que trata de outras abordagens sobre a reencarnação. O princípio da reencarnação, ele é importantíssimo para o nosso conhecimento, porque nós precisamos, como espíritas, estar seguros deste princípio universal da doutrina das vidas sucessivas. Nós precisamos colocar em nossas vidas esse conceito, mas também esta esperança da vida futura. Não pensarmos que nós estamos na Terra apenas de passagem. Então, o que é reencarnar? Reencarnar é entrar novamente na casa. Nós vamos passar os slides que estão passando aqui. Por que será? Alguém da técnica aí? Hein? Alguma coisa aqui, né? Pega alguém para dar uma olhadinha, e aí eu vou prosseguir. Ligou? Muito bem. Então, a reencarnação, ela não foi nem um termo e nem tampouco o conceito foi criado pelo Espiritismo. Sempre fez parte de todos os povos, de todos os princípios religiosos do mundo. Como, por exemplo, na Índia, que nós sabemos que tem todo um procedimento diferenciado em relação ao espírito, com todas aquelas manifestações diferenciadas lá do panteísmo, que não é exatamente a reencarnação. Eles entendem que aquele corpo morre, eles queimam, depois jogam lá no Rio Ganges e esse corpo, ele desaparecerá. E o espírito poderá até voltar na forma de um animal. O que é impossível, porque a natureza não regride, nós só evoluímos. Nós podemos dar uma parada por uma série de situações íntimas do livre-arbítrio, de não queremos evoluir, de nos revoltarmos, enfim, 1000 hipóteses, mas regredir, jamais o espírito irá regredir. Então, onde que nós encontramos, por exemplo, com Jesus, a confirmação deste conceito, deste princípio, que é claro que a doutrina espírita é a reprodução do cristianismo crístico, de tudo que foi feito e falado, ensinado, revolucionado na humanidade em relação a Deus e a nossa vida imortal na qualidade de espíritos, foi Jesus. E Jesus, numa determinada ocasião, que foi registrado pelo evangelista João, no capítulo 3, versículo 3, ele perguntou a Jesus como que ele faria para entrar no reino de Deus, já que Jesus estava falando o tempo todo, reino de Deus, que aquele povo precisaria mudar os seus conceitos para adquirir a condição de purificação, na melhoria do seu comportamento, para entrar no reino de Deus. Então Jesus disse a Nicodemos, que era também um participante lá do Sinédrio, onde todas as coisas eram estudadas, toda a lei mosaica, todas as leis dos profetas, e ele disse a Nicodemos, em verdade, só seria possível se ele nascesse de novo.
Então, esse conceito apresentado por Jesus, esse ensinamento, é registrado no Evangelho e se refere à reencarnação. Nós hoje também precisamos incorporar esse princípio trazido pelo estudo e pela codificação kardeciana, que diz que nós temos essa destinação na Terra. Não só na Terra, mas em qualquer planeta em que nós iremos habitar no futuro. Esperamos planetas mais evoluídos do que a Terra. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Por quê? Essa é a lei divina. Porque qual é a lei divina? É a evolução para a nossa purificação, para que todos nós que ainda estamos em aflições, em sofrimentos, em dúvidas, possamos atingir a nossa maioridade espiritual na aquisição da pureza, como Jesus e Espíritos dispõe como Ele, para que nós possamos parar de sentir dor, aflições, ansiedades, e nós possamos verdadeiramente nos tornar espíritos missionários para ajudarmos outros irmãos que ainda relutam em determinadas situações kármicas, na dificuldade de se melhorar. Então, entrar na carne novamente é reencarnação. Mas também nós precisamos entender que encarnar, o que é encarnar? Mas existe encarnar? Sim, encarnar não é é sempre repetição. É uma segunda vez, uma terceira vez, uma milésima vez. Mas existem espíritos que encarnam? Sim. Espíritos que nascem pela primeira vez em determinado espaço material. Ele encarna. Então a reencarnação, ela será então a repetição quando aquela primeira encarnação não foi bem sucedida. Então, são vários nascimentos do espírito. É importante, às vezes, as pessoas falarem que a pessoa encarnou. Se for a primeira vez, nós tivemos essa informação. Qual é o objetivo principal de nós reencarnar? De nós estarmos na Terra? De nós verificarmos objetivamente o papel de cada um na vida, no dia a dia, nas dificuldades para enfrentar certas situações. É a nossa evolução para chegarmos à perfeição. Então, na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec resume assim, os Espíritos resumem assim, junto a Kardec: para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Ah, mas não existe a possibilidade do Espírito ter uma evolução ímpar, vertical? Sim, mas a maioria de nós não conquistamos ainda isso. Agora vamos falar, hoje, o nosso objetivo, o nosso de hoje, é fazer uma coisa assim bem diferente, com algumas questões que a gente sempre tem vontade de perguntar às vezes no estudo e não faz. Por exemplo, uma pergunta é essa: é menino ou menina que vai nascer? Então a gente pergunta, na questão 200, Kardec perguntou: o espírito tem sexo? E os espíritos superiores responderam: não, como entendem. O sexo, em cada reencarnação, primeiramente, vai depender da constituição orgânica, da situação genética dos futuros pais. Então, é claro que há toda uma programação, nós sabemos disso, as obras de André Luiz são claros os ensinamentos lá, nos orientando sobre essa parte da reencarnação. Ah, por que é menino ou que é menina? Até os geneticistas hoje tentam fazer o quê? Implantar o óvulo já determinando o sexo daquele espírito. Tudo isso, existe um planejamento no espiritual e que isso irá acontecer de acordo com a necessidade daquele espírito reencarnante. Agora, nunca irá se desprezar a genética, o sistema hereditário daqueles pais. Por isso que nós sempre estaremos de acordo com as nossas necessidades de prova e de expiação. Porque uma reencarnação, ela traz esses dois aspectos. Ou é uma prova, ou é uma expiação. Às vezes, geralmente, as doenças hereditárias, as doenças que já vêm nos acompanhando desde
a nossa fecundação, fazem parte de uma prova difícil, que transforma-se em expiação para os pais, para os familiares. Então, quando nós falamos, muitos, Bezerra de Menezes, André Luiz, Emmanuel, explicam-nos que o sexo, no mundo espiritual, ele é amor e simpatia independente do corpo. Por quê? Pelo simples fato de que o espírito tem esse corpo material, essas necessidades. Então, qual é a necessidade sexual do corpo físico? E para quê? Para unir almas. O sexo, ele tem como objetivo da perpetuação da espécie, da importância de trazermos, através do modelo familiar, não importa hoje a formação desse modelo, que inicialmente é de um paizinho, uma mãezinha, para que haja a possibilidade da evolução daqueles membros que irão ali junto àquele casal resgatar os seus processos do passado. Então, o que faz o sexo é o corpo físico, a necessidade do corpo físico. Então, o espírito, ele não tem sexo, tanto que Kardec depois pergunta, o espírito que animou o corpo de uma mulher, na questão 201, a seguinte, né? Livro dos Espíritos, pode animar o de uma mulher e numa existência posterior, vice-versa, quer dizer, homem e mulher, nós já nascemos homens e já nascemos mulheres? Sim. Porque há necessidade dessa experiência, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, porque são os mesmos espíritos que animam esses corpos. Se nós quisermos estudar um pouco mais, as referências estão ali, que lá no capítulo 4, a pluralidade das existências, do livro dos Espíritos, nós vamos encontrar como se dá, como se explica a formação física do espírito que vai nascer. Uma outra coisa importantíssima, é justo. A reencarnação é algo que faz parte da justiça divina. Então, na questão 171, Kardec pergunta, qual é o fundamento dessa doutrina da reencarnação? Então, os espíritos simplesmente respondem, sobre a justiça de Deus. Por quê? Deus deixará sempre a todos nós que somos seus filhos aberta a porta do arrependimento. Ei, tem o direito a uma reparação, tem o direito ao arrependimento, dar um passo atrás e seguir em outro rumo, porque todos somos espíritos seus filhos. A nova reencarnação é essa oportunidade para que nós possamos sempre evoluir. Lembrando, apenas para uma reflexão, de que o corpo que nós hoje temos, ele é constituído de 3 partes. O perispírito, o espírito e o corpo. O perispírito, ele irá nos acompanhar eternamente. Por quê? Porque o espírito, no mundo espiritual, ele poderá estar em qualquer lugar do universo, de acordo com a sua evolução, e ele vai precisar utilizar esse corpo semimaterial para lá adentrar, para lá criar uma condição corpórea adequada àquele planeta, como por exemplo, se a gente for para Marte, como muitos espíritos já foram, quem sabe irmos para o Sol, que dizem que Jesus e a sua grande Assembleia de Espíritos Puros fazem a Assembleia do Sol, imaginem, ele vai ser maravilhoso, e pelos universos. Então, sempre teremos o corpo espiritual fluídico, eterno, e também o perispírito, eternamente. O corpo físico não, porque a cada reencarnação ele irá ser encerrado, ou cremado, ou enterrado, enfim, ele vai voltar ao pó, à terra, desaparecerá, para que novo corpo, então, venha. Agora vamos aprender algumas curiosidades sobre a reencarnação, que eu acho que vocês vão gostar bastante.
Fases da reencarnação. O que acontece com o espírito? Tem um ali já com o né? Vocês estão entendendo direitinho. Ele não está falando, ó. Fica de olho aí, ó. Ele tem quantos anos? 17. Pronto, já está naquela fase. Vamos chegar na fase, na sua fase. Já. Então, o que acontece com o espírito de 0 a 6 meses de vida? Primeiro, no mundo espiritual, sempre é que estará iniciando-se a preparação desse espírito para a reencarnação. Toda reencarnação, mesmo as compulsórias, o que é uma reencarnação compulsória? Aquela em que o espírito está tão rebelde, ele está com a dificuldade tão alta, praticamente uma múmia. Nós lemos nos livros também de André Luiz, nos Missionários da Luz, todos os livros do André Luiz falam sobre isso. Existem espíritos que se mumificam, eles param. Então eles não têm momento para tomar uma decisão. Então é imposta uma reencarnação reparadora. Geralmente, muito rápida. Um choque quase anímico para que ele desperte. Então, primeiramente, mesmo essas são programadas pelo mundo espiritual. Ele sempre terá, sempre, qualquer um de nós, teremos alguém que irá velar por nós no início da nossa reencarnação, de 0 até a programação realizada nos anos de vida, que irá ser de 30, 40, 60, 80, 90. Hoje é mais de 100, né? Alguns que pegam 100, centenários. Então, primeiro, a preparação vai começar no mundo espiritual sempre, é uma regra. Na fecundação, quando começa, como devemos considerar uma reencarnação? Na fecundação. Por isso nós somos completamente 100%, 1000% contra o aborto. Por quê? O espírito está programando o nascimento. O aborto terá um problema traumático imenso. Então, na fecundação e durante a gravidez, no útero, o que nós fazemos? Dormimos. Por quê? Porque estamos ali, abre o olho, fecha o olho, sonografia, o bebê parece que eu tenho aberto. Chupando o dedinho, nadando ali naquele amniótico, cheio de vitaminas, proteínas, enfim. Mas 90% do tempo ele dorme. Por quê? Porque ele está incorporando-se totalmente para que ele venha tranquilo. Então é um processo de adaptação. Nós temos que ter muito respeito quando a gente vê uma barriguinha de uma grávida. Essa fase é fundamental. Qual fase? A fase entre a fecundação de 0 a 6 meses. Por quê? Já nasceu em 6 meses, já está nascido. Por quê? Porque esse espírito precisa de equilíbrio físico também. Nada de gritaria, nada de violência. Para que ele tenha esse equilíbrio físico e espiritual. O espírito, então, é preciso que nós envolvemos este nascituro no amor, na alegria, principalmente na paz. Bom, entre 6 meses e 4 anos de vida, o que acontece? Já fez tratamento aí. Começa, prestem bem atenção nos ciclos que a gente está mostrando. Ele já começa a partir de 6 meses a 4 anos de vida, ele já começa a ter consciência da vida, ele começa a dar tudo, começa a identificar tudo, reconhecer as pessoas que são aquelas pessoas boas que não estão ao lado dele, ao seu redor. E aí acontece um fenômeno interessante, muito comum. Como o espírito, ele está entre a vida passada e a atual, ele está olhando, né? Onde eu estou, quem sou, né? Está naquela fase de reconhecimento. Ele poderá lembrar da vida passada. Daí, muitas vezes nós achamos que a criança é um gênio, você lembrou. E ele lembra, às vezes, nós temos muitos, milhares de casos, em que ele lembra lugares, nomes, ele identifica tudo. Se for feita uma pesquisa, como muitos cientistas fazem, comprovando aí, através desse fenômeno da lembrança, da recordação, nessa fase, sempre será nessa fase, entre 6 meses e 4 anos.
ele vai dar os detalhes. Então, a prova da vida passada também é aproveitada dessa forma, porque é a união da religião com a ciência, fazendo então essa acoplagem maravilhosa da existência divina e da sua justiça. Então, nós precisamos ter muito cuidado com todos os seres reencarnados. Por quê? Nessa fase, a atividade cerebral é importantíssima, está se desenvolvendo, todos os neurônios estão se dificultando, e a criança que ali está apresentando uma série de coisas interessantes precisa de todo o nosso apoio, do nosso carinho. Porque é um espírito velho, mas o corpo é novo. É tudo novidade. O que acontece de 4 aos 7 anos de idade? Aí chegou a sua vez. O que acontece? Ela festinha, os coleguinhas, e aí começa o seguinte, a estabelecer hierarquias. Começa a aparecer o eu, não quero, isso é meu, as preferências, eu gosto de você, a formar então a sua personalidade. E é a fase do nome. É impressionante, a gente precisa observar, você está coçando essa barriguinha aí, né? Então começa a dizer os famosos não. Ótimo, é isso aí. E muita paciência dos papais. E neste momento a missão paterna, materna, avoenda, porque os avós acabam entrando no meio, é de ajudar, de aprimorar a educação moral e espiritual desse espírito, colocando ele no caminho corretinho. Ele não pode tudo ser permitido, porque tudo que for do bem, nós vamos realçar ao máximo. Aquilo que já percebemos as luzinhas, a gente vai ter que reencaminhar. Esta é a grande responsabilidade dos pais e de todos aqueles que têm convivência com este ser maravilhoso com essa idade. Então, aos 7 anos de idade, acontece também um fenômeno muito importante. Viu? Como é que é o nome dele? Miguel? Miguel, presta atenção, Miguel. Você já está totalmente ligado a esse corpinho aí. Você é você. É o Miguel. Então, até os 7 anos, é importante que nós tenhamos muita paciência. Nós temos notícias de violência física, daquela criança que é rebelde, daquela criança que não quer comer, daquela criança que não quer. E os pais agem contra isso. Errado. Teria que agir com amor, porque até ali é o grande conflito espiritual nosso. Nós passamos por isso. E normalmente, nessa fase, o caráter vai se firmar. Então é muito importante nós prestarmos atenção. Muito bem, falamos de vida. Agora vamos falar de uma outra coisa muito importante. O desencarne infantil. Como que a criança chega no mundo espiritual? Ela vai chegar lá como adulto ou como criança? Ela desencarnou, vamos ver as fases? Então, a nossa motivação no nosso trabalho de hoje, no nosso estudo, é mostrar o que acontece. Nós estamos sempre tendo notícias de crianças que desencarnam em diferentes idades. E o que acontece com esse espírito que retorna ao mundo espiritual? É aquela cabecinha de leão, nessa flor linda, que sobra então. Para onde ela vai? Como ela vai? Então vamos prestar atenção. A mesma cronologia do nascimento. Se aquele espírito desencarna de 0 a 4 anos, ele vai retornar para o mundo espiritual como o quê? O que vocês acham? Se ele tem as lembranças até os 4, como? Ele volta como adulto, ele se reinsere naquela vida espiritual que ele teve, naquele momento que ele encarnou, e ele desperta plenamente adulto para prosseguir. Por quê? Primeiro porque a encarnação, nós dissemos que ela irá se completar aos 7. Então o espírito que se encarna antes dos 7 anos, até os 4 anos, ele irá voltar para o
mundo espiritual irá despertar na plena consciência da sua existência anterior. E, claro, levando aqueles resquícios que ele adquiriu naquele breve momento em que ele esteve entre nós. Agora, muitas pessoas, e mesmo nós, estamos pensando, poxa, uma criança, tantas coisas acontecem, tantos crimes, tantos problemas, e ficamos pensando, é justo? Onde está, nesses casos de desencarnações dolorosas, a justiça divina? Mas nós precisamos entender que também faz parte da justiça divina. Por quê? Porque muitos espíritos precisam apenas de um período pequeno, meses, para encerrar uma determinada tarefa. Então ele vem com aquela missão, com aquela necessidade temporária. Então ele irá desencarnar. Mas isso é assim solto? Não. Há uma programação. O que houve com aqueles pais? Por exemplo, uma criança que nasce com todas as dificuldades e o médico diz para os paizinhos, não vai chegar ao primeiro mês. Aí ele chega ao 6º mês. Não vai chegar a 2 anos, não vai chegar a 1 ano. Ele vai e completa, às vezes, 15 anos. E ninguém entende. O que acontece nesse momento? Havia necessidade desse prolongamento para os 3. Sempre colocando o trio. Por quê? Porque o pai, a mãe e aquele espírito que está passando por aquela provação dolorosa precisam estar unidos. Às vezes, os paizinhos, em maior parte das vezes, não é regra geral, não suportam isso. E vão procurar outro ninho. É uma pena, porque perde a oportunidade de estar no momento do ver da vitória daquele espírito que muitas vezes ele contribuiu para aquela derrocada. Por exemplo, suicídios, drogas, crimes, em que o espírito precisa de um corpo com mazelas. Aonde se formam essas mazelas? No corpo semimaterial, por isso nós mostramos que nós somos formados de 2 corpos. O corpo espiritual, é o espírito, é a nossa personalidade, e o perispírito, que futuramente irá, através dessa matriz formada aqui no perispírito, se manifestar para a cura no corpo físico. É simples assim. Tem uma ciência muito objetiva a dar reencarnação. Então, quando hoje nós vemos esses irmãozinhos sendo derrotados aparentemente pelas tragédias, oremos para que eles saiam bem, cheguem bem, estejam acolhidos naquele momento da prova e daquela expressão. Por quê? Completaram. Agora serão verdadeiras borboletas voando do universo da sua liberdade moral. Resgatou. Então nós temos que acalmar os nossos corações diante das tragédias que nós assistimos e às vezes não compreendemos que faz parte da programação da justiça divina que é eterna. Muito bem, então nós falamos do que acontece com os nossos irmãozinhos que vão embora de 0 a 4 anos. Mas e depois? O que acontece após os 4 anos? Completou 4 anos, agora ele desencarnou. Como ele volta? Aí, no mundo espiritual, um pouco menos. Porque a criança, ela, até na fase de 4 anos de identificação, quando ela desencarna, nesta fase, em que ela já identificou, já entendeu, já observou onde ela estava, ela já tem uma programação ali, ela vai voltar para o mundo espiritual como criança. Ah, mas nas reuniões mediúnicas, às vezes aparecem crianças, isso é impossível. Por que é impossível? Muitos espíritos, na condição ainda de criança, estão perdidos, eles preocupam pela mamãe. Cadê minha mãe? Onde está minha mãe? Por quê? Eles são levados para ter esse choque anímico e serem entregues ao espírito que não necessariamente é sua mãe. Às vezes é a sua última mãezinha, com quem se identificou. Às vezes não.
mas é alguém que irá recolhê-lo para o tratamento, para que ele dê continuidade no amor espiritual na sua formação. Então, por que isso acontece? Isso acontece pela necessidade de readaptação. Da mesma forma como há um período de adaptação, fecundação a 6 meses no corpo físico, o retorno não é diferente. A ciência do nascimento e do desencarne é exatamente igual. Sendo que no desencarne, ele ficará até os 4 anos em fase de readaptação um pouco mais longa do mundo espiritual. Esse bebê, eu não sei o que me escreveu, mas eu acho esse bebê uma coisa mais pouca do mundo. Tanta interação. Então nós trazemos, para encerrarmos as nossas reflexões, esse pedido, para que sejamos responsáveis pelas nossas vidas, por toda aquela barriguinha que nós encontramos, por aquela mulher que vem às vezes feliz e não é tão bem recebida na sociedade como grávida. Por quê? Na verdade, nós deveríamos nos preocupar sim com a nova vida desde a notícia da gravidez. Por quê? Porque até os 7 anos, como nós já dissemos, os espíritos se encontram em adaptação para a nova reencarnação, necessitados de todo apoio. Suas recordações de existências anteriores estão tão vivas ainda. Então, todo choque, toda influência negativa, toda violência é um choque terrível para aquele espírito que está tentando evoluir através das nossas famílias. Cabe aos pais, a todos os envolvidos, aos responsáveis, renovar o seu caráter. Estaria uma folha em branco para que nós possamos criar um livro maravilhoso de uma vida luminosa, abençoada. Nós temos a missão, como pessoas adultas, em contato com esses seres, de criar uma condição para o novo caminho. Este é o nosso papel. Esse é o nosso dever moral. Toda pessoa que acolhe uma criança em qualquer situação é um missionário. É um ser que estará acendendo dentro da sua vida uma luz que jamais se extinguirá. Então vale a pena. E recordando para as nossas reflexões, o nosso querido Chico, ele nos lembra que a reencarnação é isso. Já vivemos muitas vezes. Essa é a primeira e não será a última. Estamos com as pessoas certas para ajustarmos nossos corações. Precisamos parar de resistir àquilo que nós escolhemos, que são os nossos familiares, são os nossos amores. Nós estamos aqui para resolvermos os nossos problemas. Não percamos a oportunidade da paciência, da tolerância, da caridade, do silêncio, da renúncia. Às vezes que nós precisamos apenas é calar. Não dar pólvora a uma chispa pequena que poderá virar um grande incêndio. Porque, com certeza, queridos irmãos, a doutrina espírita nos traz esse consolo, essa esperança que a reencarnação é um fato, é uma realidade comprovada pela ciência já, e que também ela não erra de endereço. O CEP é aquele já determinado lá no mundo espiritual. Que Jesus possa nos trazer luz, paz e aceitação, para que nós possamos abrir os melhores caminhos para todos aqueles que são acolhidos e recolhidos em nossos lares. Muita paz para todos.
amado mestre, meus irmãos queridos, obrigado pela oportunidade que nós estamos tendo nesta hora tão importante de nossa vida, ouvir a mensagem de Jesus, para que nós possamos cada dia mais entender a nossa missão aqui na Terra. E assim, Jesus, pedimos por todos nós, encarnados e desencarnados, pedimos pelos nossos irmãos lá de Petrópolis, que eles sejam agraciados pela misericórdia do nosso Criador, que vai dar força para aquelas pessoas que a vida é vida normal. E assim, em nome de Deus, pedimos por todos nós que aqui estamos, para todos vocês que vão retornar a seus lares, sejam abençoados e volte novamente na próxima semana, para que nós possamos dar continuidade aos nossos trabalhos desta casa abençoada, que é o caminho da luz. Que essa luz se faça em todos os corações. E assim vamos fazer a prece para agradecer a Deus por mais essa oportunidade que nós estamos tendo aqui neste momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque Deus é. Que a luz maior, que a luz da noite nos envolva, hoje sim, e todos aqueles que vão receber o passe, sejam agraciados pela misericórdia do nosso bom Pai e Deus. Uma boa noite para todos. Que Deus devolva aos nossos irmãos muita paz para voltar a seus lares, sejam abençoados. E na próxima semana, contamos com vocês novamente nesta casa abençoada. Uma boa noite para todos e Deus os acompanhe.